E aqui, como o Hélio já introduziu, né, nós vamos conversar um pouco sobre as melhores práticas de SolarWinds que a gente pode adotar no ano de 2022. E nada, ninguém melhor para conversar sobre SolarWinds do que o Fábio Liberati. Mas antes, eu quero que todos nós, inclusive eu tenho umas curiosidades, a gente antes vai conhecer um pouco sobre a persona Fábio Liberati, né? Porque muitos de vocês, com certeza, já têm contato com o Fábio, sempre, quase todo dia, né? Vocês, nossos clientes e todo mundo aí. Mas acho que todo mundo tem alguma curiosidade sobre ele, né? Sobre conhecer ele um pouco mais. E aqui a gente tem um espaço, já estamos começando aqui no slide sobre ele, não é, Fábio? E aí, Fábio, tá por aí? Maravilha, Dom. Bom dia a E todos aí, mano? aí. Obrigado a todos aí que estão participando conosco. Vamos lá, então. Quem tem curiosidade para conhecer o Fábio aí, eu quero que esse nosso webinar seja bem interativo, tá? Então, a gente tem aí o nosso bate-papo, vocês podem mandar para a gente aí perguntas que vocês tiverem, dúvidas. Deixa eu liberar o meu vídeo também aqui, deixa eu ver se eu Bom, consigo usar isso. vamos mostrar para Deixa o eu ver se eu pessoal aí, consigo quem usar o não vídeo. conhece ainda. Eu não sei onde é já- que liga o vídeo aqui, deixa eu ver. Iniciar vídeo aí, foi. Vamos lá, Vai. boa. Aí, Maravilha. o Aê! Fábio, hoje de manhã o Fábio falou, a gente vai conversar, então a gente Vai, vai cantar, né? vai cantar, né? Constante Fábio Maravilha. Liberati. O chat está aberto para vocês falarem, vocês podem mandar dúvidas e questões durante o webinar inteiro, tá? Vocês podem mandar aí para a gente trocar esse bate-papo, mas antes, de cara com o Dom. E aí, Fábio, vamos lá. Deixa eu ver Maravilha. aqui, Vamos deixa eu lá, dar Dom. um... Mano, primeiro assim, o que motivou você a estudar tecnologia? O que incentivou você a seguir esse caminho de TI? Boa, excelente pergunta. Na verdade, meu pai também é dessa área, né? Apesar de ele estar aposentado agora, ele sempre foi dessa área. Eu sempre tive curiosidade em mexer com o computador, né? Quando ele comprou o primeiro computador em 1996, eu tinha 6 anos de idade, então eu já tinha curiosidade de querer saber como que funcionava, como que mexia, e a partir disso eu comecei a pegar gosto em querer mexer com o computador, mas sem saber o que Uhum, ele fazia. Assim, é como se tivesse já no sangue isso. E entendi. dali por diante, Se só cada apaixonou. vez mais, cada vez mais. Legal, legal. E você lembra de alguma coisa específica que você fazia nessa sua época aí no computador, uma coisa que te encantou, que você falou, putz, não acredito que isso dá para fazer. Mas quando você era criança, você olhou e falou, mano, Sim, olha isso. O que te sim. mais impactou quando você era criança no computador? Eu gostava da internet de escada, sou dessa época aí de internet de escada. É, Era bem legal poder usar o chat, né, o chat para poder justamente falar com as pessoas. A gente liga para Hum, cada pessoa e fala, entra no chat lá, vamos conversar. E aí você acaba de desligar o telefone, fecha a conexão e aí acaba conversando com elas. E também tinha aqueles joguinhos, né, que você comprava os CDs Expert em supermercado, né? E eu gostava, achava legal conseguir jogar um jogo pelo teclado ali ou pelo mouse aham, e poder fazer funcionar. E aí, mais para frente legal. veio a parte do Word e tudo mais, né? Digitar, trabalho de escola, E poder aí seguiu, imprimir, né? né? Sim. Aí dali para frente, Legal, cada vez mais. legal. Bom, quais foram os principais pontos? Aí você estava lá na sua adolescência, você passou, você é, se apaixonou pelo computador, você teve toda essa Isso. experiência inicial. E você, como que foi a sua entrada no mundo profissional? Você se formou em quê? Você entrou em qual área primeiro? Como é que foi? Você já chegou em monitoramento? Você já foi uma das pessoas importantes em infraestrutura? Como é que foi essa sua entrada Sim. no mundo TI? Mesmo antes dos 18 anos, né, eu sempre gostei dessa parte de computador no sentido de querer ajudar meu pai quando ele tinha coisas da empresa para ser feita e ele compartilhava a necessidade comigo, eu procurava ajudar ele, então o pessoal da equipe dele tudo já me conhecia, já sabia como que eu era, Hum, o que eu conseguiria agregar ali para eles também. E minha mãe teve uma loja também de camisetas, então nessa parte aí, eu fui fazer um curso de web design também, para poder ajudar ela a fazer os logotipos e tudo mais, né, de escolas, alguma parte de arte ali, apesar de eu não ser meu foco, não gostar muito, mas comecei por esse lado aí.
Uhum. E aí, com isso, eu usava o computador, né? Não só para isso, mas foi uma das finalidades, tanto para ajudar minha mãe quanto o Uhum. meu pai. Uhum. Mas e aí você fez faculdade de quê? Você é formado em redes, Fiz primeiro tecnólogo, enquanto eu estava ainda no colegial, fiz tecnólogo em TI. Uhum. Aí depois eu fiz a faculdade em gerenciamento de redes Uhum. e aí fui aprimorando com cursos específicos também, né? Como o do Sim, SolarWinds, que é um deles. E quando eu tive a oportunidade de também ir para fora, acabei fazendo uma pós lá também. sim. Ah, então você estudou onde? Eu estudei em Gold Coast e em Sydney. Ah, legal. Ah, Eu você fui para teve a experiência, você Austrália, morou em Sydney, tive né? experiência, morei, isso. Então eu Legal, fiz legal. o técnico em informática em Piracicaba, fiz a faculdade em Campinas, de Sim. redes, e Uhum. após eu cheguei a fazer lá fora. Mas aí você chegou a trabalhar em redes aqui no Brasil ou você continuou a sua carreira acadêmica e depois passou para o profissional? Sim, sim. Eu comecei na Caterpillar junto com meu pai ali, né? Não exatamente na mesma área, mas algo em paralelo. A gente se ajudava ali. Eu comecei com a parte de telefonia, ramais móveis, celulares e tudo mais. E aí depois eu passei para a Raizen, inclusive o pessoal da Raizen está aí conosco também. Um abraço a todos. E por lá fiquei 9 anos na Raizen, até quando eu decidi realmente fazer esse intercâmbio, algo que eu Uhum. acredito que iria agregar para mim, graças a Deus também agregou, e Uhum. muito. E foi aí que eu recebi a oportunidade de entrar na Ion também, fazer parte desse time. Entendi, entendi. E essa experiência para você fora, ela foi em que essa experiência fora te agregou que você pensou, não, depois que eu voltei da Austrália, eu virei um outro Fábio. Aconteceu isso Sim, comigo e eu virei outro Fábio. Tem alguma coisa específica? tem, até tem. Na verdade, assim, morar fora requer, todo mundo acha que é mil maravilhas, né? Tipo, morou fora, tá no luxo, tá no bem bom. Então a gente sabe que tem algumas coisas que acabam pegando nesse meio tempo, né? Algumas Uhum. dificuldades, alguns desafios que a gente passa, e ainda bem que todos, né, a gente conseguiu passar com sucesso ali e chegar do outro lado. Uhum. E a oportunidade da Ion também, né, de deixar eu trabalhar de lá, né, da Austrália, do outro lado do mundo, eu fazia um fuso horário Uhum. diferente, como quando aqui é de manhã, né, horário comercial aqui, lá é madrugada, me Sim. deu super certo isso. E É. eu acabei voltando até por causa da pandemia, né, alguns problemas ali, Sim, mas já sim. fazia 2 anos que eu estava lá. É, tem que ser um pouco tem que ser meio diferente, tem que ser especial para trabalhar com tecnologia, né? Porque você percebe que a tecnologia, Fábio, quando você trabalha com TI, você acaba tendo que superar alguns limites, assim, alguns limites profissionais, porque quando a gente trabalha com TI, eu vim de outro mercado, e eu vejo que a tecnologia exige muito detalhe, exige Uhum, muita concentração. Porque as sim, pessoas acham que tecnologia, porque é rápido, porque é ágil, porque a gente está sim, num ambiente controlado, é porque é fácil. E não é, né? Você sente isso? Ou é tão natural que você é, uhum. já levou de letra, assim? Porque eu senti uma dificuldade para superar, assim, desafios de concentração, de detalhes, principalmente de detalhes. Eu vejo que você é muito detalhista. Sim, eu sou detalhista, não só para a parte de TI, acho que para a vida também. Sim. Procuro atuar em cima dos detalhes, analisar os detalhes. Como arquiteto de solução, né, eu procuro planejar o momento da necessidade, mas o Uhum. que eu sempre me cobro também é pensar no futuro, Sim. porque ser arquiteto você está planejando o momento, mas você também tem que planejar o que pode ocorrer no futuro. E eu acho que isso estimula muito a querer pensar e fazer o correto. Uhum. E assim, os Sim. desafios tem muito, né? A parte de TI requer, ela com certeza muda o tempo todo, as necessidades, as novidades que chegam no mercado, as tecnologias. É difícil acompanhar todas elas, mas eu acho que Uhum. tendo um pouco de base de conhecimento de cada uma, ajuda a Uhum. sair do outro lado. Então, qualquer assunto que alguém for falar, você pode não saber mexer na tecnologia, mas você sabe como ela funciona, você consegue entender os protocolos que ela utiliza, de que forma mais ou menos que ela funciona, e aí Uhum. você consegue fluir com o assunto também. Sim, sim.
essa questão de prever, isso até assusta um pouco, né? Às vezes eu falo, Sim. será que o Fábio, ele é o não espere e ligue já, né? Lembra daquele cara que tinha na internet, Sim, na TV? sim, Às vezes você sim. fala umas coisas que eu falo, meu, esquece, o Fábio tá viajando, e aí vai lá e dá certo, né? Dá Aí certo. quem é o Sim, nosso cliente aí, faz bem confiar no Fábio, porque eu também, a gente aqui também, tá todo mundo junto, o Fábio sim, faz parte de todos os setores quase da empresa. sim. Agora, Fábio, para a gente encurtar nosso papo, eu poderia ficar aqui Claro, horas vamos lá. batendo papo com você, claro, mas a gente Sim, não tem tempo. Eu quero fazer uma pergunta-chave que vai definir aí o que vai resumir um pouco de você. O que tá. faz você levantar da cama todos os dias e trabalhar com tecnologia, vir para Ion, não necessariamente para Ion, mas levantar e trabalhar com TI, Sim, ser quem você é e fazer o que você faz? O não, que faz perfeito. você levantar da cama? Eu sou bem determinado nas coisas que eu defino o que eu vou fazer. Então, quando toco o despertador, eu sou daqueles que não ficam enrolando na cama. Eu gosto de Uhum, tocou, eu tô levantando, tô indo tomar meu banho para despertar, até porque eu gosto do que eu faço. Então, uhum, é o que todo mundo fala, se você gosta do que você faz, você não está trabalhando, para você é algo prazeroso. E é difícil, acredito que para muitas pessoas essa frase não faz sentido. Não que ela pode até gostar do que ela faz, mas às vezes se ela tivesse outra oportunidade, ela iria. uhum, E eu gosto do que eu faço. Então, o motivo é eu gosto do que eu faço, então tocou o despertador, eu levanto. uhum. Sim, essa ideia é fundamental, né? Eu também tenho a Sim, sorte de trabalhar com o que eu gosto e é próximo disso. Eu demoro um pouco para levantar da cama, viu? Eu não sou tão faz assim. parte. Eu tenho que aprender com você um pouco, mas eu demoro um Sim, pouco para levantar da cama, mas eu levanto e eu sim, gosto do que eu faço. sim. Mas é legal, é muito bom a gente ter esse ponto para a gente conversar sobre você um pouco, porque a gente conhece o Fábio pragmático, a gente conhece o Fábio detalhista, a gente conhece o Fábio profissional, e a gente conhece, confia no Fábio profissional, mas a gente também, às vezes, quer conhecer um pouquinho do Fábio Legal. pessoa física, né? Então, eu acho que todo mundo aí gostou de conhecer você. Falem aí Olha lá, ó, Fábio é diferenciado, outro nível. Não tem não tem o que no Dá que pra não gente dá para fazer fazer. com ele. É verdade, isso é verdade, viu? Adivinha Se quem não é que me existir, ele ajuda a fazer desenvolve. campanha de marketing? Adivinha quem é que me ajuda a fazer campanha? O Fábio. Fala, pô, vou lá no Calendly, ele falou, Fábio, tô precisando de ajuda aqui, não sei o quê. Enfim, mestre dos magos. Bom, gente, Maravilha. vamos seguir aí? Tem alguém que quer dizer mais uma coisa? Não. Olha lá, o Fabão é top. É brincadeira, bicho. Boa. 7h38, vamos lá. Olha lá, vamos então Vamos lá. direto pro ponto. A gente tem aí, a maioria dos nossos clientes que estão aqui, alguns sim, alguns não, mas a maioria tem aí ferramentas SolarWinds, que nós somos especialistas nisso, né, inclusive você. Isso. Então, a gente tem essa reunião aqui para realmente trazer os melhores práticas para SolarWinds. E eu quero, assim, a gente vai conversar aqui sobre os principais problemas mais comuns que você encontra em clientes que você vai visitar, que pessoas que ainda não são nossos clientes, mas visitas rotineiras que você faz, os nossos clientes que já estão na nossa carteira, todos vocês aí Certo. conhecem a rotina do Fábio. Quais são os problemas mais comuns? Vamos lá. Qual a importância da gente ter um dimensionamento correto, Fábio? Quer dizer, eu tenho aqui a minha empresa, o meus ambiente de TI, e às vezes eu Uhum. tenho aqui um dimensionamento que eu posso escolher um dimensionamento talvez menos robusto para o meu ambiente, que talvez daria conta da execução, Uhum. mas não é o ideal. É Exato. necessário eu buscar o ideal mesmo, o protocolo correto é necessário, ou eu posso deixar meio no ticalacatica, assim, meio daquele jeito brasileiro? Sim, no básico ali, né? Isso. Na verdade, o ideal sim, seguir sempre o que o fabricante recomenda. Com certeza, eles têm a experiência, né? Eles desenvolveram, eles fizeram diversos testes, então eles têm as recomendações. Uhum, Muitos clientes eu vejo que às vezes vai com hardware menor ou vai com a infraestrutura diferente do que o fabricante recomenda. E uhum, isso pode gerar impactos, até porque quando precisa de um processamento, quando entra um módulo novo, quando entra uma funcionalidade nova, ou vai acessar algo específico, uhum, falta recursos,
porque no Uhum. momento da instalação estava ok. E aí, vamos com o mínimo, se precisar a gente aumenta. Só que se precisar a gente aumenta, é raro o caso em que eles conseguem aumentar. Quando precisa aumentar, está faltando recurso no virtualizador, ou está faltando recurso no hardware físico. E, e além do dimensionamento que o fabricante passa, eu acho que vale muito a experiência também. Uhum. Porque, às vezes, os clientes que acessam, né, o ambiente lá para analisar o que precisa, né, os pré-requisitos do fabricante, e aí eles perguntam, pode nesse sentido? Tá bom, esse hardware, pode seguir assim? E às vezes eu já falo, olha, pela experiência, né, pela volumetria de clientes que a gente atende, pelos ambientes que a gente detém o conhecimento, Uhum. muda esse hardware, ponha mais aqui ou diminui ali, que você pode ir com um pouco menos, que vai dar certo. Então a gente procura pela vivência, pela experiência também conseguir adaptar, porque tem cliente que não vai conseguir o hardware e ele vai falar, posso ir assim? E se a gente vê que Uhum. não dá mesmo, a gente vai ser sincero e falar, não, não vá que você vai ter problema. Se Uhum. esforça um pouquinho, arruma o hardware, ou diferente disso, pode ir com menos que vai funcionar e fique tranquilo. Entendi. E qual que é o cenário que você mais encontra? É o cenário onde o cliente tem um ambiente que exige um hardware mais potente e aí ou ele quer investir menos ou ele não pode investir Uhum, mais, ou sim. é o inverso, é o cliente que tem bastante hardware e menos demanda. Qual que é o cenário que você mais encontra por aí? Tá, na verdade, assim, os clientes que eu mais encontro é quando eles têm o hardware, mas Uhum. eles não querem prover até por... o monitoramento hoje é algo que precisa de atenção, é algo Uhum. que, se parar, a empresa fica às escuras, vamos dizer assim. Então, e as empresas ainda não têm esse feeling de, eu preciso cuidar do monitoramento para que ele esteja up. Então, eles Uhum. vão com uma máquina geralmente até compartilhada, com outras Uhum. aplicações, esquece da importância. E às vezes compartilham um recurso, um hardware menor do que o mínimo necessário. E aí, com isso, é que acaba tendo os problemas, né? Tipo, o monitoramento parou porque reiniciou a aplicação de outra coisa que estava junto. Ou a máquina que estava hospedando lá a física não tinha importância nenhuma, o monitoramento estava lá dentro, reiniciou também, parou todo o monitoramento. Então, assim, hoje em dia a gente tem a equipe de monitoramento na maioria das empresas, coisas que antigamente cada um cuidava do seu. Quem era de servidor cuidava de servidor, quem era de redes cuidava de redes. E aí, com isso, foi virando uma área mais importante, mais crítica. Só Uhum. que, infelizmente, tem empresas que só dá valor a essa área, né, quando para o sistema, né? E Entendi. aí, um dos tópicos talvez a gente vai falar aí também, mas é dos upgrades, né, que às vezes acaba parando no tempo aí e não dá a devida atenção. Sim, sim. Mas Mas vamos lá. assim, Fábio, eu tenho, vamos supor que eu tenho um ambiente X, certo? Uhum, E passou 3, 4 anos, a minha empresa está com o ambiente 2X. tá Então, bom. um aumento de demanda, certo? Então, vamos Isso, supor correto. que a SolarWinds, ela tem, como todas as ferramentas, ela tem lá o básico que ela recomenda, lá a estrutura básica de hardware, de processador, de memória. Então, vamos Isso, supor que quando eu tenho o ambiente X, eu comece com o mínimo que eu tenho lá, porque roda, funciona, você isso. recomendou, Começa tudo com o certo. mínimo. Isso. Perfeito. De repente, passou 3, 4 anos, aumentou, putz, minha demanda aumentou. É, existe uma maneira de eu fazer um upgrade de hardware Uhum. sem interromper o meu monitoramento, mantendo a saúde do meu monitoramento, mantendo tudo certinho? Ou eu tenho que ter um momento de hiato, parar tudo, restaurar tudo, montar tudo, depois ligar a máquina? Perfeito. Na verdade, assim, é, quando a gente vende uma licença, né, quando a gente provê uma licença para o cliente final, a gente já tem um dimensionamento dessa licença e a gente Uhum. já pede o hardware com o máximo dessa licença. Então, por exemplo, cabe 2.000 nodes. Mesmo que o cliente esteja começando com 100, a gente já pede o hardware para 2.000. Se ele falar assim, Fábio, não tenho para 2.000 agora, vou começar com menos e depois eu aumento. Lógico, ele pode fazer isso porque a máquina vai rodar muito bem. Só que depois que nem você disse, passou um determinado tempo, cresceu o ambiente, dobrou, por exemplo, a volumetria de itens, e chega num limite ali da licença, ele vai exigir mais hardware.
Uhum. E às vezes não está provisionado isso, porque ele começou com o básico, ele começou com menos. O mesmo caso acontece quem faz um upgrade de licença. Então, por exemplo, Fábio, hoje eu estou com uma licença 2000 e eu vou para uma ilimitada. Então, ele já está com o hardware rodando, ele só comprou a licença para uma volumetria acima e Uhum. ele não mudou o hardware. E ele vai postergando esse uso sem se preocupar com o hardware. Ele aumentou a licença, ele vai conseguir colocar mais equipamentos no monitoramento e esqueceu de mudar o hardware. E aí, com isso, acaba tendo os problemas, né? Alguns warnings ali em tela, no sistema, que acaba Uhum. avisando que o dimensionamento não está correto, mas não é sempre que dão atenção. Entendi. Mas, assim, é uma pergunta também relacionada a esse momento aí. Vamos supor que eu tenha uma licença que cabe 2.000 itens. Eu Certo. posso... Existe um percentual, por exemplo, eu não posso contratar o máximo que a SolarWinds pode me oferecer. Mas existe um percentual ali que eu posso, por exemplo, você pode contratar, a partir do momento que você tem lá a sua licença de 2.000 itens, Uhum. eu posso contratar, por exemplo, 30% a mais que vai dar certo para os meus próximos X anos? Você acha que ficou claro isso? Não, ficou, mas é uma boa pergunta. Assim, não, pelo fabricante não tem uma regra. Ou ele dá o mínimo, que é quando você está começando, que nem o mínimo a gente recomenda, porque o mínimo falta recursos, fica muito em cima, e a Uhum. gente tem o recomendado. Então, eu sempre falo, vai pelo recomendado. O Tá. recomendado é o dimensionamento mínimo hoje, que é o que a gente pede, que é o que vai funcionar melhor. Uhum. Entendi, entendi. Legal. Tá? Bom, e você falou aí dos warns, né, dos alertas e etc. Vamos supor, Uhum. Fábio, tem lá um alerta X, putz, um alerta simples, que o meu analista viu lá, é um alerta simples. Deixa isso daí, daqui a pouco a gente resolve. Pode fazer Sim. isso ou não? Não, com certeza não. A gente tem agora o Health Check do próprio SolarWinds, por exemplo, né, Tá. onde ele consegue fazer uma autoavaliação do ambiente. Então, por exemplo, eu tenho um problema lá dentro em que ele está dizendo que se eu não corrigir pode virar algo mais grave ou já está como grave e eu vou postergando isso. Então, por exemplo, o collation do banco. O collation do banco está errado. Se você postergar isso, para corrigir o collation, não dá para renomear ele. Você tem que construir o banco do zero. Você tem que construir o banco Putz. no collection certo. Quanto mais você cresce o ambiente, mais difícil para você conseguir corrigir, por exemplo, o collation. Então, o correto já viu o problema e não dá para mudar depois futuramente, já corrige no início, enquanto o ambiente está no início, no começo, e vai evitar um problema maior no futuro. Né? Cresceu o meu ambiente, está gigante, e agora para mudar esse collection tem que reconstruir o banco. Não Uhum. tem como. Infelizmente não tem como. Vai ter que adicionar novamente todos os devices e reconstruir o banco. E a mesma coisa para outros itens também, né? Ali a gente tem vários warning critical que eles informam. A tabela não está fazendo uma tabela, uma rotina de manutenção às 2h10 da manhã, por exemplo, que é o horário padrão que a SolarWinds geralmente coloca as rotinas de limpeza de banco. Se não está executando e você vai postergando, as linhas que deviam ser expurgadas, as informações que deviam ser expurgadas, não são. O banco vai crescendo, 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 e aí chega uma proporção que ele começa a travar, porque ele vai executar uma query e já não consegue completar ela, entendeu? Então, com certeza, precisa corrigir os problemas, por mais que seja simples, justamente para não se tornar um problema muito maior lá para frente. Uhum. Uhum. Entendi. Então, você falou que eu preciso de reconstruir o banco. Isso daí é um Um dos problema grave, certo? exemplos, e É um isso dos exemplos, grave, é um problema um dos gravíssimo. exemplos, gravíssimo, porque aí é só reconstrução. Se você tentar renomear o collation, para algumas ferramentas dá certo, não é o caso do SolarWinds. Uhum, entendi. E aqui a gente pode já integrar, você já falou de upgrade também, vou usar a mesma analogia. A gente manda uns reportes para os nossos clientes, olha, Uhum, a ferramenta, sei lá, o Database Performance Analyzer tem uma atualização. certo. Pô, eu posso pensar assim, igual a Apple manda aqui a atualização do iOS 1.x, 1.1.1. Eu Sim, posso sim. postergar essas atualizações ou tem uma atualização específica que depois de X tempo que vai ser mais impactante para mim, por exemplo, do iOS 6 para o iOS 7 foi uma grande mudança. Sim. Então, eu tenho que esperar um momento de um número
redondo da SolarWinds ou é recomendável que eu faça atualizações cada vez que elas saem? Porque a atualização dá trabalho, né? É uma coisa que despende tempo, despende recurso. É necessário investir em atualização sempre que sai, ou eu preciso de esperar, eu posso esperar um tempo X para fazer a atualização, uma versão X para Perfeito. fazer? Aí vai muito da estratégia da empresa. Tem alguns clientes nossos que não gostam de estar na última. Eles preferem que a gente faça atualização de pelo menos 10 clientes, no mínimo, para depois eles verem se está estável a correção dos problemas e as novas funcionalidades, e aí sim eles nos questionam e vai para a última logo em seguida, depois de um período. Entendi. Mas é assim, o que a gente mais encontra dificuldade hoje? São empresas que às vezes instalou ali atrás, ou há um tempo atrás, instalou o SolarWinds, ficou, nunca mais fez upgrade, saiu a pessoa, entrou outra, também não fez, né, o upgrade e foi postergando. Então, nisso já tiveram diversas correções, várias métricas que foram aprimoradas, e acabam não buscando essa atualização, ou por falta de conhecimento, ou por insegurança, Uhum. e aí com isso, né, acaba vindo os problemas também. Uhum. Então, muitas das vezes a gente acaba acessando o ambiente do cliente, vendo que está muito defasada, aí tem que fazer as intermediárias até poder chegar na última e fazer esse upgrade. Se torna, quanto mais você posterga, né, se torna mais burocrático o processo, mais arriscado. Mas Uhum. assim, hoje o nosso suporte faz isso, né? Uhum. A gente consegue fazer o upgrade nos clientes, a gente tem a experiência do que geralmente ocorre de problema, então quando ocorre a gente já consegue resolver porque já teve essa experiência. Caso Uhum. seja algo novo, né, o nosso pessoal também são todos certificados direto pelo fabricante, vai fazer Uhum. o primeiro atendimento, vai fazer a primeira análise e resolução, e se não conseguir resolver, a gente tem um canal direto com o fabricante, a qual eles nos apoiam para já resolver o problema, ainda mais que é um upgrade, não pode ficar parada a ferramenta, tem um tempo Sim. de realização do upgrade, é uma janela que a gente fala, Uhum. e aí a gente procura fazer o máximo para seguir e terminar até antes da janela, né? Justamente pela Entendi. experiência. Entendi. E a questão do upgrade, por exemplo, ela vai impactar também diretamente no meu ambiente físico, né? No meu hardware. Então, por exemplo, aí eu estou fazendo uma suposição, você vai me corrigir aí, eu vou jogar essa Tá bola para bom, você depois. Vamos vamos supor lá. que eu tenho meu ambiente recomendado da SolarWinds ali para minha ferramenta, para os meus módulos, tudo certo. Aí passa o upgrade, passou 1, 2, 3, 4, 5 anos, e eu preciso, deu pau lá, eu preciso de fazer o upgrade. Eu vou ter que fazer upgrade da ferramenta e também do meu ambiente físico, né? Porque para suportar Sim, essa ferramenta sim, nova vai demandar mais hardware. E com aí é certeza. mais um problema, né? Mais um pepino para resolver. Sim, porque existe aí que eu falo que existe um pouco a criticidade do upgrade, né? O qual a gente já está acostumado a fazer. Por quê? Às vezes o sistema operacional está no Windows Server 2012, 2008. Uhum. Aí a versão nova do SolarWinds vai aceitar a partir do Windows 2016, a partir do Windows 2019. Então, tá bom, você vai fazer o quê? Um upgrade do servidor que já estava com Windows 2008 e 12? Vai levar esse monte de atualizações, patch, coisas antigas para a versão 2016, 19? Eu recomendo que não. Eu recomendo que Uhum. faça do zero. A gente vai Uhum. migrar a solução inteira para 2016, Windows 2019, do zero. E não precisa levar aqueles problemas de Windows, de WSUS que estavam ocorrendo devido à versão também ser defasada, também ter seus problemas. Uhum. E a mesma coisa para o banco de dados. Às vezes o pessoal Uhum. utiliza um banco de dados 2012, por exemplo, ou 2014. Então a gente já leva para o 2016, leva para o 2017, 19, e aí já está preparado para fazer essa movimentação do banco, e sempre com segurança, né? Fazendo os Uhum. backups, tendo um ponto de rollback, justamente para fazer tudo com segurança. Se der um problema que não estava esperando, a gente consegue voltar dentro da janela do prazo, tem um prazo que a gente segue um cronograma para a gente tentar corrigir o problema, né? Senão faz um rollback e estuda de novo qual que foi o problema, né? E a Uhum. gente até, todo upgrade, toda instalação, a gente documenta, que é o mais importante. A gente vai tirando os prints, grava, justamente para o cliente também ter
essa informação dos passos que foram seguidos, do Ah, que foi entendi. feito, para ter essa documentação de como que foi realizado, se teve algum problema, como que foi corrigido, Uhum. até para ter esse insumo de informação. Legal. E para fazer esse tipo de atualização, Fábio, mesmo Uhum. incluindo o hardware, vou ter que atualizar tudo, eu preciso de parar a minha operação de monitoramento para fazer esse tipo de upgrade, ou não? Eu posso deixar a velha rodando e fazer o upgrade simultaneamente? Excelente pergunta. Não é a quente, tem que parar. E a gente geralmente começa pelo core, que é onde concentra tudo, né? O core ele tem a função ali de pooling, o próprio core de processamento de informação, vai ter de web. Então a Uhum. primeira coisa que para é o core. Tá. Atualizando ele, depois vai para os demais poolings adicionais, web adicionais. Mas sim, gera uma indisponibilidade ao realizar o upgrade. Não tem como fazer a Uhum. quente. Entendi, entendi. Mas eu sei que a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta muito relativa, mas se houver como você responder, você pode responder, se não, você vai me dizer que é relativo e, meu, se Uhum, liga. Mas assim, tranquilo. existe um tempo máximo que o core fica fora do ar? Então, por exemplo, claro que vai depender do tamanho da estrutura, de tudo, todas essas variáveis, mas existe aí um tempo Sim. máximo que a gente fala, olha, vai ficar no máximo X dias, X horas fora do ar o seu monitoramento e depois volta, mesmo que da maneira mais simples. Quanto tempo meu ambiente vai ficar indisponível? Essa é a pergunta. Boa pergunta. Quando a gente fala somente de um core, né, o tempo leva mais ou menos 2 horas, Ah, um tempo putz. médio de 2 horas. Quando vai tudo com sucesso, né, a gente tem um processo do Wizard, que é um pouco demorado, que geralmente vai 1 hora. Só que tem muitos ambientes em que o pessoal já tem o SSD no banco de dados, o SSD, bom, tecnologia de ponta ali, hardware novo, recurso novo, é, que vai agilizar o processo. Então, a gente já conseguiu Uhum. fazer um upgrade em tempo recorde de 1 hora no máximo, Nossa, entendeu? legal, É. legal. E aí, com o rollback, tudo a gente faz todo o planejamento, mas geralmente é uma janela de 4 até 6 horas. Depende do tamanho do ambiente, depende quantos servidores vão precisar sofrer essa atualização também. Mas, Uhum. em média, é 2 até 4 horas, em Uhum, média. entendi. E depois de eu fazer uma atualização, eu tenho um tempo de, de análise para ver se não vai dar nada errado? Ou, tipo, terminou a atualização, tá Bem, tudo redondo, não precisa mais de suporte? Ou eu preciso de manter ali um acompanhamento por um tempo específico para sim. ver se não vai dar pau? Alguma coisa aconteceu? Uma boa pergunta. A gente tem um checklist que é feito na sequência. Tá. Toda vez que a gente faz um upgrade, a gente faz um checklist antes para saber o que tem no sistema e depois faz um checklist no final. Então, os dois checklists, o ambiente não está parado. O primeiro Uhum, checklist, o ambiente está em execução ainda, não começou a atualização. E o último checklist é quando o ambiente já voltou e só está checando as funcionalidades. E aí, junto com o cliente, com as áreas de negócio, a gente também pede que eles ajudem a fazer esse checklist, porque a gente vai validar mapas, alertas, enfileiramentos do RabbitMQ, que é uma parte do agente se comunicando com o sistema e tudo mais. uhum, E o pessoal que utiliza a ferramenta no dia a dia faz um check ali deixa eu ver se meus itens que eu acesso, meus dashboards estão aqui, se os alertas também estão sendo aplicados, né? Então, a gente faz em conjunto isso, né? entendi, Tanto nós com as entendi. partes mais técnicas e o pessoal do dia a dia que utiliza para ver se tudo manteve lá no local. Entendi. Ó, o Bruno Fernandes, ele mandou uma pergunta aqui, ó. Em casos de produtos muito desatualizados, é recomendado partir para uma nova implantação ao invés de upgrade? Então, começar do zero ou ainda Boa dá a chance de pergunta. fazer upgrade? A gente procura avaliar isso. Geralmente a gente sempre vai para o upgrade, porque personalizei algo e aí na versão nova não vai ter. Ou, enfim, a parte do upgrade, mesmo que tenha intermediárias, existe um plano que dá para fazer dentro da SolarWinds para você acompanhar e saber quais são essas intermediárias. E aí você vai conseguir fazer o upgrade.
É lógico que algumas se tornam um pouco mais críticas quando você muda o sistema operacional, precisa mudar o hostname dentro do banco de dados, as entradas e tudo mais, mas a gente sempre vai no upgrade. A não ser que a ferramenta esteja com muito problema, o Windows esteja com muito problema, a gente vê que realmente não dá, e são poucos devices que tenham dentro do SolarWinds, a gente pode até fazer uma proposta de começar do zero. Uhum. Mas na maioria das vezes é o upgrade mesmo, é para manter o que já tem, as regras que já existem, os alertas, porque uma parada, uma janela de upgrade é muito menor do que uma reconstrução do ambiente, que Sim. pode ficar coisa de fora. Então a gente sempre aconselha o upgrade. Faça um estudo de que versão que você está, para qual que você vai, quais são as intermediárias, se vai migrar sistema operacional, se vai migrar banco de dados, junta tudo isso, monta um plano de negócio, um plano de rollback, migra tudo para novo, não desativa o velho, até se precisar fazer um rollback, Tá. retornar ao ambiente, e fica aí, então, o aconselhado a fazer o upgrade mesmo. Tá. E qual que é o período que eu devo fazer essa análise de versões? E para saber se eu vou dar um passo de upgrade ou não. Qual que é o período? É Tá, 1 ano, 6 meses? Quanto tempo você acha que é interessante fazer isso com segurança e com prudência? excelente. Quando entra novas funcionalidades e muda a versão, o fabricante, no caso da SolarWinds, dessa ferramenta específica, no caso do Orion, ela procura disponibilizar umas 3 atualizações por ano, onde Hum, inclui hotfix, né, que vai corrigir problemas, vai aprimorar as métricas do que já está sendo coletado, vai acrescentar novas funcionalidades em algo que já existe e, às vezes, novas funções também para complementar o sistema. Então, mais ou menos 3 vezes por ano. Caso tenha algo que precisa ser corrigido de mais rápido, de mais emergencial ali, tipo, não está coletando determinada informação e isso é crítico para o meu negócio. Não vai sair uma versão nova para o SolarWinds só para corrigir isso, porque não vai ter funcionalidades novas. Aí sim. compensa olhar os hotfix, ver quais são as informações que o hotfix vai estar cobrindo, corrigindo, e aí pode ser que ela lance uma média de 2, 3, até 4 por ano de Entendi, hotfix. entendi. Agora, Fábio, você me trouxe uma questão aí que eu estou pensando aqui, e eu não sei se a resposta vai ser positiva, mas assim, se eu tenho um problema, entendeu? Você Uhum, falou, SolarWinds não vai liberar uma atualização porque a sua empresa, porque você precisa sim. tá tendo um problema aí. Você consegue me ajudar com um problema? Puta, eu tô com um erro aqui, que eu não sei o que é, não tem atualização da SolarWinds. Você consegue me ajudar a solucionar esse problema ou a contornar esse problema até que saia uma atualização oficial? Existe aí essa expertise pelo seu lado, do lado do seu time? Sim. Na verdade tem. Todo problema que ocorre, né, a gente atende hoje com o nosso suporte, né, 24/7, 8/5, a gente Tá. atende as empresas. Então, teve um problema, uma dúvida, uma requisição, um incidente, eles vão chegar até nós e vai reportar na nossa plataforma de chamados quais são os problemas que eles estão enfrentando. A gente vai Uhum. acessar o ambiente, né, geralmente a gente tem uma VPN ou algo similar para fazer o acesso remoto, vai fazer a primeira análise, vai entender e a gente vai tentar corrigir, até pelas certificações aí, a gente também tem a parte de troubleshooting para corrigir os problemas. Uhum. Eventualmente, se tiver um problema de sistema, que o sistema não esteja coletando corretamente ou trazendo as informações corretamente, a gente tem esse canal direto com o fabricante, qual ele vai dar prioridade para nós, vai nos ajudar e vai tentar corrigir pontualmente no ambiente do cliente, naquele ambiente. E ele vai depois reportar para o engenheiro lá, né, ou desenvolvedor, para corrigir esse problema em massa nas próximas atualizações. Então, ele vai Uhum. registrar isso. Uhum. Vamos supor que seja um problema que nem eles consigam resolver, que não é superficial, que está por trás do código, que teria que mexer no código da programação. Aí não tem o que fazer. Nem Tá. nós, nem o suporte do fabricante, e aí vai depender é, dessa atualização ou desse hotfix do fabricante. Tá. Entendi. Mas na Mas, maioria das vezes a gente consegue corrigir sim, não é sim. problema não. É, isso que eu ia falar, né? Isso é um extremo, né? Chegar ao momento de Sim, ter que é um rever o extremo. código do.
não é uma Não, coisa muito... não costuma acontecer, e se precisar, assim, pelo nosso conhecimento, a gente também tem os workarounds, né, que são, a gente acaba fazendo algo ali para suprir essa necessidade, né, Uhum, para justamente ter uma solução de contorno que, tá com um problema aqui, mas de acordo com a solução de contorno, você vai continuar tendo essa informação até que isso seja sanado de vez, né, algo mais uhum, paliativo. Então, a uhum, gente procura fazer isso, até porque também a gente tem o suporte de DevOps, onde a gente consegue, a gente não programa exatamente dentro da plataforma, mas a gente integra muita coisa com a plataforma, principalmente o SolarWinds. Quero integrar com a minha ferramenta de ITSM. Por padrão, a gente sabe, Service Desk, Service Now é nativo. As outras ferramentas não são. Preciso fazer a uhum, ida, preciso fazer a volta, preciso alimentar meu CMDB com as informações do SolarWinds, são informações vivas, são monitoramentos vivos. uhum, Então, a gente procura também criar essas partes de API que vai interligando o sistema. Então, a gente tem um conhecimento além da plataforma para poder desenvolver itens, seja paliativos ou sejam itens que vai agregar a comunicação com sistemas terceiros. uhum. Entendi, legal. Isso daí acaba sendo um grande diferencial de apoio mesmo, né, para os clientes. Sim, Não é só um diferencial de mercado da Ion, mas é um exato. diferencial realmente de utilidade, né? Porque é uma coisa que, porra, é super Eu útil mesmo. diria que é da Ion, porque Não, 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 até... não estou falando, é da Ion, Não, mas não é é que de assim, mercado, né? É o brand não, aí. não, não é de mercado, mas é que geralmente o pessoal, quando precisa de alguma integração assim, é difícil achar no mercado empresas que Sim, revendam que também façam a mesma coisa que nós fazemos. sim, sim. Não, eu não Então, quis dizer isso. existe Eu quis uma dizer, recomendação aí. não é um diferencial de oferta de vendas da Ion, Sim, entendeu? É um sim, diferencial sim. de utilidade para o cliente. É uma coisa Perfeito. útil dele para... Com certeza. Sim, meu, não é só uma coisa que a gente está vendendo aqui para vocês porque a gente é foda. Não, a gente é foda, mas Exato. vocês também vão se sentir muito bem atendidos. Justamente Mas que a gente assim, vai suprir o que necessitam, né? exato, exato. Mas assim, então quer dizer que você falou que você tem um contato direto com a SolarWinds, então quer dizer que tem alguém lá na SolarWinds que responde os seus e-mails diretamente, fala, olha, eu tenho aqui um problema com o meu cliente X. Você leva esse problema direto para alguém lá, você não passa por triagens e, pô, espera aí um pouco e tal. É, É é direto mesmo. semelhante, mas não é algo tipo que a gente geralmente registra um incidente, né, para ter isso registrado, e a gente consegue ligar na sequência para ter a alta prioridade, para resolver na Tá, hora, não esperar, abrir um chamado, vão me responder daqui a um tempo. Não, a gente precisa tá, resolver, estamos no meio do incidente, estamos no meio do fogo. Então, a tá. gente tem, inclusive, um telefone aqui da Ion, do escritório, que a gente tem um canal para os Estados Unidos, para a Europa, ali onde eles atendem, né, o suporte, depende do fuso, Uhum, que vai automático também, mas a gente liga, a gente fala por telefone, a gente explica a situação. uhum. Legal, legal. Então a gente tem um ambiente muito importante de resposta, né, aos incidentes. Isso é bem legal. Sim, sim, Bom, então, assim, a gente falou dos problemas, a gente já falou de muitas resoluções de problemas aí que a gente pode tomar, mas aqui, assim, vamos pegar aqui o roteirinho aqui. Quais são os principais gaps aí, dentro de tudo que a gente falou, quais são os principais gaps que você olha que é muito básico, que se repetem e que os gestores e analistas que estão aqui nessa reunião, eles devem dar uma olhadinha, prestar mais levar em atenção, consideração, levar em né? consideração. Quais são os principais gaps? Sim, Fala, meio, isso é básico, e quando eu chego tá. lá, tem problema nisso. O potencial da ferramenta da SolarWinds é muito grande. É uma ferramenta que a gente sabe que ela é paga, ela sempre esteve muito bem posicionada nos Gartners aí, nas pesquisas, né, comparativas com outras ferramentas. E às vezes eu encontro o quê? Quando eu acesso o ambiente, o pessoal que às vezes não quer continuar ou está pensando em diminuir o escopo, é porque não conhece o ambiente, não conhece as funcionalidades que o sistema fornece. Esses dias mesmo aconteceu de eu acessar um cliente que queria diminuir seu licenciamento porque não estava utilizando o suficiente do que ela tinha comprado de licenciamento. Com isso, ia Uhum, diminuir o custo. Só que quando eu acessei o ambiente, eu vi, eles não estavam usando outras funcionalidades. Por exemplo, o NPM tem o wireless, tem o NetPath, tem a parte de F5 dos balanceadores, né, que ele conecta com o iControl. Palo Alto tem as partes de API, Cisco ASA.
E às vezes o pessoal não detém esse conhecimento, porque vai no básico, vem da concorrência, a concorrência só entrega o básico de forma automática, tudo que você precisa personalizar, e a SolarWinds não, você tem que só conectar, né? E aí com Legal. isso, isso nos maiores gaps, o pessoal não utiliza corretamente, ou não conhece, ou vai no básico, conforme o básico que ela usava na ferramenta gratuita. Uhum. E aí você pega, por exemplo, um NTA, que é a parte de NetFlow, eu pego um NCM, que você pode fazer um schedule ali de comandos, e vai no básico, deixa eu só fazer a backupzinha aqui, entendeu? E Uhum. esquece das outras funcionalidades, que agrega, que está lá, e que ela poderia adicionar mais devices do ambiente dela, para poder estar utilizando todos esses recursos. Então, Entendi. esse é o maior gap. Entendi. Fazendo uma analogia, é como se a pessoa comprasse um Tesla e não Uhum, soubesse como ligar o Tesla, né? Então, pô, comprou um Tesla, mas não consegue ligar, não sabe dar marcha ré, não sabe sim, dar. E como que eu posso. Porque, assim, é uma. Por mais que seja muito intuitiva, talvez, possa ser mais intuitiva a SolarWinds, que você falou que é só conectar, mas como que eu posso aprender isso? Quer dizer, qual que existe uma sim, maneira de eu aprender a usar todos os as minhas funcionalidades que eu paguei por elas? Como que eu sim. posso solucionar esse gap? Bom, tem vários formatos, né? O fabricante tem a comunidade TWAC, que ela traz muitas funcionalidades. Quando você pesquisa algo pontual, você pode encontrar lá, né? Nós fornecemos o treinamento em português, então nossos técnicos são capacitados, têm a certificação, já fizeram a certificação em inglês. Muitas empresas pedem em português, né? Pela facilidade da língua também. A gente Uhum, consegue fornecer, fora que a própria plataforma do fabricante também fornece alguns vídeos em inglês, tem acho que em outras linguagens também, mas não em português no momento. Mas uhum, para quem entende, dá para sair do outro lado sim. Então, são uhum, vários formatos. E o bom do treinamento que a gente também oferece aí é que a gente consegue personalizar por módulo. Quais módulos que o uhum, cliente quer aprender, qual que ele quer dar foco, o que, que ele quer agregar a mais porque ele não está utilizando corretamente. Porque às vezes você vai passar um treinamento muito técnico voltado para a certificação, quando o uhum, cliente, na verdade, precisa aprender a usar as funcionalidades básicas que ele acaba não usando. uhum. Então, a gente consegue personalizar mais isso de acordo com os analistas de cada empresa. A gente bate um papo antes, entende o processo e monta isso mais personalizado aí por empresa. Entendi. Então a gente consegue oferecer treinamentos. Então a gente vai lá e treina a pessoa, Treinamentos. e ensina o cara a usar a ferramenta e aproveitar 100%, né, do que ele está Correto, comprando. Entendi, correto. legal. Então, a gente tem aí, a gente já falou de suportes aqui, que é o tema, né, que está aqui um tópicozinho, mas, então, o treinamento que a Ion oferece tem esse objetivo de Exato, reduzir esse gap aí, que é o mais comum, né? com Legal, certeza. legal. E assim, a gente falou das integrações, que você acabou de falar das integrações direto para o ambiente do cliente e tudo. Os projetos personalizados, eles vão contribuir para um ambiente saudável ou eu posso licenciar uma SolarWinds com a Ion no modelo ali arroz e feijão e vai dar certo? Ou o projeto personalizado ele pode me trazer uma vantagem de salubridade do meu ambiente em longo prazo, né? Pensando num longo Boa prazo. pergunta. Sim. Na verdade, assim, quando a gente inicia um projeto, uma implementação, a gente faz perguntas para os clientes que a gente implementa um pouquinho de cada item, para Hum, ele ter as funcionalidades. Quando ele faz o arroz com feijão por conta própria, ele fica no básico e acaba não saindo do básico. Então a tá. gente fala assim, tem tal funcionalidade nesse módulo. Me passa as informações que a gente vai adicionar, nem que for um pouco desse conteúdo para você ter, para você sentir como que é. Que no NetPF, por exemplo. Me passa aí quais são as URLs que você quer monitorar internas e externas. A gente vai trazer todo esse caminho, a gente mostra. Não tem no momento, mas dá alguma. Vamos colocar aqui para você saber que tem essa funcionalidade. Você vê na documentação implementado, vai estar a informação lá de como foi feito. Isso Uhum, vai te ajudar a utilizar mais as funcionalidades do que você comprou. Se ficar no arroz e entendi. feijão, não compensa o custo às vezes, né? Sim. Acaba, no momento é muito bom, traz informações assertivas, é fácil, é um visual clean, né? Uhum, De navegar, é fácil, intuitivo,
Mas e para o gestor depois de um tempo? Ah, tá meio básico esse monitoramento, tá muito caro para mim. E, na verdade, não é que tá caro. Você poderia estar usando muito mais, agregando e trazendo um rendimento para o seu negócio. Uhum. Sim, entendi. E aí é que entra, né, esses projetos personalizados, a gente consegue, então, todo fazer esse aproveitamento total, muito legal. Gente, agora vamos passar aqui para os questions e answers, né, as perguntas Vamos aqui. lá. Eu quero aqui, antes da gente passar para as perguntas, eu me adiantei um pouco, eu quero passar então, Fábio, dar um geralzão, um panorama geral. O que eu preciso de fazer, então, depois do nosso papo, um papo bem gostoso, depois isso aqui vai ficar salvo, viu, gente, lá no nosso site, no Content Hub da Ion, lá no nosso Uhum. site, vai estar salvo esse documento lá, esse vídeo, e vocês vão poder revisitar esse assunto depois. Mas aqui para a Boa. gente concluir, Fábio, quais são aí, Vamos o que lá. eu tenho que fazer? Atenção em quais pontos? Vamos lá. Então, primeiro, durante a instalação, o Tá. dimensionamento do hardware é o principal ponto para iniciar tudo. Então, a gente consegue, de acordo com os módulos, de acordo com as ferramentas que for utilizar, dimensionamento. Está pronto o ambiente? Está no ar? Está num ambiente saudável? Tá. Vai utilizando. Depois do SolarWinds, por exemplo, a parte do Orion, tem o Health Check, que você pode acessar esse Health Check e fazer análise de todos os itens que esteja lá com warning, critical, que esteja mostrando os principais problemas que precisam ser corrigidos. Uhum. Inclusive, esse que eu comentei do banco de dados, tudo, mesmo estando no banco, ele vai fazer análise e ele vai alertar que precisa ser corrigido. Tá. E aí, Fábio, não sei como fazer, não me sinto seguro para upgrade? Fala com a gente vai ter a parte do suporte, tanto para corrigir health check, quanto para ajudar com dimensionamento, é, quanto incidentes, requisições, dúvidas e até mesmo treinamento. Então, se você tiver todos esses pontos, com certeza o ambiente vai estar o mais redondo possível. Legal, legal. Ó, temos uma pergunta aqui do Cauê. Ele Vamos está lá. dizendo aqui, entre os clientes que vocês consideram que fazem um bom uso da ferramenta, qual é o melhor modelo de manter a ferramenta up-to-date em todos os aspectos? Pergunto isso pois já vi muitas ferramentas que deixaram de ser usadas por falta de conhecimento ou tempo do time mantedor, né, do time que gerencia Mantenedor, isso. isso. Boa pergunta, Cauê. Dos nossos clientes, né, que a gente, como eles contratam os serviços, são nossos clientes, eles já têm direito a esse upgrade. A gente não vai cobrar mais ou a menos por causa disso. Quem contrata os nossos suportes aí vai ter esse direito de upgrade. Então, toda vez que chegar um alerta lá no rodapé, não, na parte superior da ferramenta, fala, opa, tem uma nova versão. Uma que a gente também, quando estiver acessando o ambiente do cliente, a gente vai ver e vai oferecer. Você quer fazer o upgrade? Então, nós mesmos oferecemos. Ou, o cliente acessou, ele viu, ele pediu e falou, equipe Ion, podem fazer meu upgrade, vamos se programar para tal data. E aí, eles se sentem mais seguros, porque assim, muitas pessoas não fazem o upgrade, quando faz uma vez por ano. Não é Uhum. algo recorrente. Quando der um problema durante o upgrade, se desespera, porque não é algo que está acostumado a resolver. E aí, quando eles contratam o nosso serviço, se sentem seguros, porque a gente vai fazer o planejamento e nós vamos executar o upgrade. Então, isso traz uma confiança maior, tanto para o analista que está nessa empresa, quanto para a empresa como um todo, sabendo que tem uma pessoa, uma empresa recomendada pelo próprio fabricante que esteja executando isso. Então, traz Uhum. muito mais confiança. E assim, como você disse, às vezes as pessoas deixam de utilizar a ferramenta por falta de conhecimento ou não conseguem manter. Entendi. Mas as empresas precisam ter um analista que vai cuidar disso. Inclusive, a gente também tem analista full-time que a gente oferece como Uhum. terceiro, É isso que eu ia ou falar. suporte. Que Sim, eu, que, eu, que eu ia comentar com você, por exemplo, aqui ele está dizendo, e isso é uma coisa que, pelo nosso papo aqui que eu tive com você, é uma coisa que uhum. acontece mesmo, né? Você mesmo falou que às vezes a Acontece. pessoa não tem o conhecimento. Então, Isso. e assim, uma outra coisa, se eu tenho lá um time de gerenciamento, um gestor, que de repente está com uma agenda muito ocupada, enfim, uh, eu consigo então terceirizar esse monitoramento para Consegue. responder para o meu gestor só uma coisa muito séria mesmo, olha, tá Sim. pegando fogo aqui.
Sim, o pessoal às vezes também nos chama ali, mesmo quem tem a parte do suporte 8x5, 24x7, meu gestor precisa de um relatório gerencial, me ajuda a montar Uhum. com essas informações gerenciais, preciso montar um dashboard, preciso criar um alerta dinâmico, porque às vezes cria na mão, coloca equipamento, não está alarmando, ou tira equipamento, esquece de excluir regra, vai dando conflito, então a gente tem as melhores práticas do dia a dia do uso. É fácil a pessoa pegar a ferramenta e falar, intuitivo, eu vou sair do outro lado sozinho. Beleza, consegue. Só que, assim, acaba patinando às vezes pela falta do conhecimento. Quais são as melhores práticas? Às vezes Uhum. compensa. Pô, Ian, me passa as melhores práticas então, vamos trabalhar em cima disso. Deixa eu implementar aqui e vamos fazer as melhores práticas. Porque com certeza isso vai agregar muito para o negócio. Imagina você adiciona um equipamento, ele já entra na regra, já está alarmando e não precisa ficar se preocupando em mudar a regra que pode vir a falhar durante a mudança. É que nem um firewall, para ficar até mais fácil falar. O pessoal geralmente coloca uma regra e quando mexe com outra regra acaba parando outras coisas no dia a dia. Uhum. E a mesma coisa a regra de alerta. Então, em vez de ficar mexendo, a gente deixa o mais dinâmico possível. Entrou equipamento, assume a regra. Saiu equipamento, não precisa mexer na regra. Ah, fulano desligou da empresa, não tem mais o e-mail dele. Vamos mandar para uma lista de distribuição, vamos deixar automatizado. Tudo para Legal, você evitar problemas, evitar mexer em coisas que podem se tornar mais críticas, que pode vir a parar a funcionalidade. legal. Agora, também pegando aqui na pergunta do Cauê, eu já tive um insight aqui também, que a gente passou e falamos de atualização, de upgrade, mas além do update da ferramenta, tem que fazer o update do gestor, né? Do analista, do gestor, do manager da ferramenta. Esse update pode ser feito também pela IA, onde a gente faz Pode, esse update de habilidades da pessoa pode. para Isso não está aproveitar? dentro do suporte, então a gente tem a Tá? parte de treinamento. O treinamento ele pode ser com os tópicos que a gente fornece no nosso site, como pode ser personalizado. Por exemplo, Fábio, eu já uso a ferramenta. Não quero beabá do zero que vai me tomar meu tempo. Eu quero focar nos meus problemas. Eu vou trazer uma lista de problemas, de dúvidas da minha equipe e a gente vai fazer uma sessão de treinamento em cima das nossas dúvidas. Beleza, Legal, pode ser, não tem problema. Vamos ser mais assertivo, dar mais foco. legal. Legal. O Cauê, você conseguiu aí a sua resposta? Ficou alguma dúvida? A gente respondeu direito? Como é que é? Manda pra gente aí. Gente, aí quem tiver mais dúvida aí, alguma coisa para acrescentar, manda aí, agora é o momento, hein? Tô esperando. Cadê vocês? Aí, ó, sim, olha lá, o Cauê, Maravilha, respondemos! Ê! maravilha. Aí, quem tiver mais uma Show. pergunta aí, vamos Pessoal, lá, daqui a pouco a também gente... mesmo, desculpa, Idão, mas mesmo depois aqui do nosso bate-papo, se quiser levar um papo também com a Ion, marcar uma sessão conosco aqui, mais individual, para também falar do seu ambiente, fazer um assessment aí para a gente entender como que está seu ambiente, o que que a gente pode fazer para agregar nele, para melhorar. Então, podem entrar em contato conosco também, tem nosso site aí, e a gente vai batendo um papo também, vai fazendo Uhum. algo mais personalizado aí por cliente também. Legal, legal. Bom, gente, Fique à então, vontade. já que ninguém mandou aí a mais questões, a gente está aberto, tá? Mesmo fora do webinar, a gente está aberto para tirar as dúvidas de vocês. Agora a gente vai para um momento interessante, que é o sorteio. Aê! Vamos sortear quem é que vai Boa. ganhar? Quem Vamos é que lá. vai ganhar? Vamos ver quem vai ganhar. Agora que é o momento. Agora é o momento do sorteio, não é, Vamos ver, pessoal? vamos ver, vamos Boa. ver, vamos ver, vamos Boa! Bora lá. ver. Ah, que Ah, legal, Vamos que lá, deixa eu legal, colocar que galera. aqui. legal. Vamos ver quem é que vai Deixa eu ganhar aqui. compartilhar aqui a minha tela, então, Dom. Vou roubar um pouquinho aqui, tá bem? Para a gente já listar. Deixa eu só escolher a tela correta aqui. Ó, o Rafael pegou a referência. É, Legal. não é verdade? Bom, vamos lá então. Pessoal, de novo aí, obrigado pela presença de todos, né? Vamos encerrar aqui a apresentação com esse sorteio e com base aqui na presença de todos, né? Então a gente já fez aqui esse levantamento, né? O time já trouxe aqui para mim essa informação das pessoas que estão participando nesse momento. Estão listadas aqui. Agora é o momento, então acho que eu vou dar mais um minutinho aí para todo mundo se encontrar nessa lista, né? Ver se está faltando Sim. alguém, Ô, se eu Ô, Hélio. comi Hélio, bola Hélio, eu aqui. não tô vendo tá uma a faixa lista não, Hélio. branca. Tem uma É, faixa branca. Será Ah, que é? tá? Opa, desculpa. Então, peraí, deixa eu tentar É, de novo aqui, só um minuto. Vamos lá. é, Share screen. Deu sim. certo agora? aí, agora sim. Agora sim. Sim, Agora Ah, sim. agora muito sim. bom. Pronto, pronto, Brincadeira. Nossa, que perfeito. bom que todos que estão aí. Show de bola, galera. Show de bola, show Parabéns, de viu? bola.
tem nomes aqui conhecidos, né? Que faz até um certo... tem o Carlos Rodrigues, grande Carlão. Boa. Que bom. Edilson, bom, que bom. Pessoal, então vou dar mais um tempinho aí para vocês darem uma olhada nessa lista, tá? Aqui no total a gente tem um volume de 18 participantes em tempo real dentro do evento. Só queria confirmar se todos estão presentes aqui mesmo, né? E se faltou alguém. Agora acho que é o momento de reclamar, né? Falar, opa, peraí, tá faltando eu aí nessa lista, tá? Mas acho que tá faltando tudo certo, eu aí né, na pessoal? lista, né? Eu vou me autocolocar, porque né, não é sempre que a gente ganha um fone de ouvido da JBL, porra, então eu vou colocar, que eu acho que é justo. Eu quero um desse aí, meu. Né? O meu é de fio, ó, que coisa. Brincadeira. Beleza, pessoal. Bom, acho que já deu aqui tempo suficiente, por enquanto tá tudo certo aqui, ninguém falou nada. Vou rodar o sorteio, tá bom? Bom, fiquem na torcida aí, boa sorte, vamos lá. Bora. Alexandre. Alexandre. Boa. Bom, pessoal, então, de novo, obrigado aí pela presença de todos. O pessoal do time de marketing, também do time comercial, vai estar entrando em contato com você, tá bom, Alexandre? E a gente se encontra aí num próximo evento. Novamente, aí, obrigado aí pela participação de todos, em nome da Ion. Como vocês sabem, podem contar com a gente. Podem contar com toda a nossa parte e capacidade técnica para apoiá-los, não só na questão da consultoria em termos do licenciamento do software e tudo mais, como o Dom e o Fábio comentou. Hoje a gente tem essa grande equipe aí, grande capacidade de integrar diversas soluções e diversas fontes de dados. Então, contem com esses nossos serviços também de programação, de customização, criação de dashboards e tudo isso que a gente é capaz de fazer aí para apoiar vocês nos desafios de vocês, tanto na parte pessoal, quanto também da parte aí do negócio, das necessidades da empresa, tá bem? Obrigado aí novamente, eu pedi o Fábio, obrigado a todos aí. Maravilha. Também, obrigado, gente. Parabéns aí pelo evento. Obrigado, gente. E falamos em breve, pessoal, até mais. Tchau. Até o Sucesso a próximo. todos, Até muito o próximo. obrigado. Sucesso. Tchau, Obrigado, gente. viu? Tchau. Tchau. Tchau.